Boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou o professor Jonatas, de língua portuguesa. Trataremos nos próximos minutos de um tema contemporâneo transversal e também poderíamos analisar a língua também com o gênero textual que nós vamos abordar. Bem, o nosso tema é a educação como um direito humano pós-pandemia. Vamos refletir como anda a educação, como ficou, como está a educação depois da pandemia que trouxe tantas mazelas, tantas mortes e dificuldades para o nosso mundo. Bem, o nosso pilar, a habilidade que a gente vai discutir é a educação em direitos humanos. Então, realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e examinar as legislações. Então, vamos lá. Então, componente de língua portuguesa, eu sou o professor Jonatas, nono ano de ensino fundamental, estamos aqui no segundo bimestre. E, vamos lá, conteúdo da aula. Reflexão sobre a situação da educação no Brasil pós-pandemia e o gênero notícia jornalística, vai ser o gênero que a gente vai abordar. Porque eu vou pegar aqui um recorte de uma matéria jornalística, de uma notícia jornalística, para tratar do nosso tema contemporâneo transversal. Então, vamos juntar essas duas questões. Bem, meus queridos, os objetivos da aula: compreender a educação básica como direito fundamental, analisar a situação do ensino público no Brasil e entender o gênero notícia. Esses vão ser nossos objetivos. Compreender, analisar e entender. Bem, olha essa manchete aqui. Pandemia reduz aprendizado em toda a educação básica. Aponta avaliação federal. Maior prejuízo ocorreu em matemática no quinto ano do ensino fundamental. Dados do IDEB 2021 saíram nessa sexta-feira. Principais problemas na educação. Quais são? O que vocês acham? Quais seriam, senhores, queridos alunos, os principais problemas na educação? O que vocês acham na sala de vocês, por exemplo, atualmente? O que vocês acham? Em português, na nossa matéria, nós temos algumas dificuldades que a gente vai estar analisando aqui agora. Por exemplo, dificuldade de interpretar textos, não é verdade? Até a questão do analfabetismo funcional, né? As pessoas não sabem, não conseguem interpretar um texto. Dificuldade de diferenciar diferentes opiniões em um texto. Ali tem duas falas no texto, tem opiniões ali pós e contra. E muitas vezes o estudante não está tendo condições, né, de diferenciar. Dificuldade de converter horas em minutos, no caso da matemática. Causas do problema. E agora, o que vocês, antes da gente colocar aqui conteúdo, o que vocês acham que é as causas? Sabemos que a pandemia afetou muito a educação, porque as escolas estavam fechadas, mas o que vocês acham que é a causa da educação dos estudantes está em déficit, né, após a pandemia? Bem, o que a Folha de São Paulo diz? O Brasil foi um dos países com mais tempo de escolas fechadas. Que triste, né? Não houve uma solução para isso, né? Houve igualdade no acesso à tecnologia? Não houve. Apesar das aulas serem online, essa é uma pergunta para vocês, meus queridos estudantes. Todos vocês que estão aqui tiveram acesso à tecnologia? Tiveram acesso a um bom conteúdo de estudo? Qualidade das aulas foram afetadas? Sim, né? Houve acompanhamento nas aulas? Teve como haver no online a mesma qualidade de uma sala de aula, por exemplo? Né? O governo federal, à época, promoveu medidas eficazes ao problema? São questões a ser levadas em conta, né, senhores? Bem, o que diz a lei? Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: garantir padrão de qualidade. Isso é importante, né? E Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para acesso e permanência na escola,
direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação em entidades estudantis. Então você vê, querido estudante, que você tem direito. A educação tem que ser com qualidade. Você tem direito a ser sujeito protagonista na sua escola. Caminhando para o final, a notícia, o gênero textual notícia, que foi o texto que a gente leu, a notícia é um texto informativo do tipo descritivo e narrativo, que tem o intuito de informar o leitor a respeito de um assunto e assim possibilitar a formação de uma opinião. Em regra, é um texto longo. Aplicando, então, questões para serem resolvidas. Quais medidas podem ser tomadas por toda a comunidade escolar a fim de reduzir os efeitos da educação? O que a escola pode fazer, meus queridos? Nesse processo, o ensino em tempo integral, se for necessário, coisa a se pensar. Qual o papel da mídia? Para não esquecer, hoje na aula fomos provocados a refletir a respeito dos caminhos da educação no Brasil. Lemos a lei e uma reportagem sobre esse direito, finalizando aqui a aula. Agora, cabe a todos garantir um futuro melhor para a educação. Né? Muito obrigado e Deus abençoe e continue os estudos, continue se dedicando.